vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia! Já está no ar mais uma edição do programa Em Tuas Mãos. Que bom ter você aí do outro lado, acompanhando a nossa programação, o nosso conteúdo evangelizador. Ficaremos juntos aqui na TV Meio Norte até às 8 horas da manhã, levando até você notícias sobre aquilo que aconteceu na Arquidiocese de Teresina. E logo neste início de manhã, já quero convidá-lo para que nós possamos nos abastecer da Palavra de Deus através do Salmo da liturgia de hoje. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor, ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. E a comunidade católica Shalom já se prepara para a realização da primeira edição do Festival Aleluia aqui em Teresina. O festival, que já vem acontecendo em outros estados do país, promete animar os jovens teresinenses com atrações nacionais de músicos católicos. No dia 30 de novembro, Teresina vai sediar o primeiro Festival Aleluia, que é promovido pela comunidade católica Shalom. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Felipe Diniz, ele que é um dos responsáveis por esse evento aqui em Teresina. Felipe, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, é uma grande alegria estar aqui com vocês e poder partilhar sobre esse grande dom de Deus que é o Festival Aleluia. A gente começa essa nossa conversa falando o que é esse festival, né? Do que se trata, na verdade, o Aleluia. O Festival Aleluia, ele é esse grande presente de Deus para a cidade de Teresina. Ela vem como uma resposta. Nós, como a capital mais católica do país, esperava, sim, um evento desse porte, né? Como o maior festival católico do mundo. O Festival Aleluia chega em sua primeira edição para trazer essa experiência com Jesus. O próprio Deus que nos convida a uma experiência de amor, e o Aleluia é esse grito de alegria a Deus. O Filho de Deus poder dizer o Aleluia ao seu Criador. O festival vem trazer este grande novo para Teresina. E quais são as expectativas para o primeiro Festival Aleluia em Teresina? As expectativas para esse Aleluia são as melhores. Primeiro porque o número de jovens que hoje estão procurando sentido de vida aqui em Teresina. Então, o Aleluia nós estamos esperando um público de 5.000 pessoas, mas cada pessoa sendo tratada de uma forma única, pessoal. Seja no Espaço da Misericórdia, seja por meio dos shows, seja por meio do sorriso, da acolhida, do grito de alegria que é esse festival, né? Então, as expectativas é, de fato, sem dúvidas, sem tirar nenhuma letra, uma nova cidade, um novo povo, novas famílias que expressam a alegria de pertencer a Deus. E para esse público, o evento vai contar com uma estrutura diferenciada, não é isso? Com certeza, a estrutura do Festival Aleluia é imensa, apesar de que esse aqui em Teresina vai ser apenas um dia, mas ela comporta de vários espaços. Por exemplo, um espaço preparado para os jovens, para andar de skate, um espaço radical para os jovens, né? Temos um espaço de games, nós temos também o Espaço da Misericórdia, onde tem confissões, vários padres a partir das 17 horas até as 2 da madrugada, confessando as famílias, os jovens. Teremos também a adoração ao Santíssimo Sacramento, uma capela dentro ali do evento, né? Onde cada pessoa pode ir lá viver seu momento de oração, viver seu momento de espiritualidade. Temos lanchonetes, livrarias, tem um espaço para as pessoas mais idosas, né? Que precisam ali de um lugarzinho reservado um pouco ao lado da arena, para que não tenha tanto naquela agitação, né? Que possa também participar do evento. Então, é uma estrutura que favorece a todas as idades, é uma estrutura que favorece a todos os públicos. Quem quer curtir, quem quer ouvir uma boa música católica, vai poder, sim, com certeza, ter uma noite excelente no Festival Aleluia. Além da parte de música, oração, momentos de diversão também, o Aleluia é um espaço para solidariedade. Me fala um pouquinho sobre essa parte que é dedicada ao festival, esse festival se dedica. Nós estamos, sim, com uma parceria com o EMOP, onde nós recebemos doações de bolsas de sangue. Então, cada pessoa que participa do Aleluia, ele promove a vida.
né? Ele promove porque quantas pessoas estão necessitando. E nós nos alegramos com isso, porque é uma grande alegria poder dar vida aos outros, né? Então, cada pessoa que participar do Festival Aleluia vai poder ali doar sangue, né? Poder oferecer um pouco da sua vida para os outros que precisam, né? E também cada pessoa é convidada a levar 1 quilo de alimento perecível. Como o evento ele é gratuito, vai poder levar um quilo de alimento para poder ajudar as famílias carentes, as pessoas que vivem em situação bastante desafiante na nossa cidade. Felipe, quem pode participar do Festival Aleluia aqui em Teresina? O Aleluia realizado pela comunidade Shalom é para você que está nos assistindo, para você que está escutando essa entrevista e poder dizer, sim, eu sou convidado por Deus para esse evento, pela comunidade católica Shalom. Desde a criança, que nós vamos ter um espaço kids para eles, até a idade melhor, né, da vida, onde poderá assim curtir um grande festival Aleluia, aberto a todos os públicos, aos cristãos e aos que não são cristãos, mas que curtem uma boa música, que querem um evento onde pode participar com a família, né? Às vezes está ali dentro de casa, já não consegue mais sair, com tanta violência nos eventos. O Festival Aleluia, você não correrá nenhum risco, pode ter certeza. O máximo que vai acontecer é uma experiência com o amor de Deus. Felipe, eu agradeço a sua participação aqui conosco, falando do Festival Aleluia, que vai acontecer no próximo dia 30 de novembro. E agora o espaço fica aberto para você reforçar a programação. Com certeza, a partir das 17 horas, nós vamos estar iniciando o nosso Aleluia com a Santa Missa. E depois teremos muitos shows. Naldo José, Missionário Shalom, DJ Rony. E vai acompanhando aí no Instagram, Aleluia Teresina, que teremos mais 2 atrações, surpresa para você ainda nesse mês de novembro, para ficar ciente, vai acompanhando aí. Tá tudo aberto para você, vai ser uma noite de muito louvor, de muita gratidão, de muita alegria. E o quadro Minha Família, Minha Base de hoje é especial, é comemorativo. Nós queremos apresentar então a história da Dona Maria Moura e do seu Pedro, que completam este ano 50 anos de casados. Seu Pedro Moura e Dona Maria das Neves são casados há exatos 50 anos. Católicos desde o nascimento, eles cresceram aprendendo a amar a Deus, a igreja e ao próximo. A caminhada enquanto casal começou no município de Campo Maior, interior do Piauí, onde se conheceram. A gente morava em comunidade próxima, né? Aí, como era no interior, tinha muitas brincadeiras, muitas festas, novena, reza, tinha muitas brincadeiras, né? Tinha festas familiares, e aí a gente participava, aí a gente se conheceu. E daí aconteceu o casamento, né? Quando eu me casei, casei por amor. Aí, logo um ano veio a primeira filha, e eu imaginava que, do jeito que eu tinha vontade que nascesse um filho nosso, eu imaginava assim, digo, eu vou amar meus filhos e vou perder o amor pela mulher. Mas não, cada filho que nascia, tinha o amor mais por ela do que eu não imaginava que o amor fosse tão grande, né, que ele não separa, né? O filho, a mulher, não foi separado. Só aumentava cada vez mais o amor entre nós dois, né? O casal teve 7 filhos. Após o nascimento das 3 primeiras filhas, eles vieram morar em Teresina, na região do Dirceu. Os pais educaram os filhos dentro da fé cristã, participando de grupos e de pastorais na igreja. Chegando no Dirceu, a gente viu nascer aquela igreja de São Francisco, que hoje é santuário, né? E a gente continuou levando nossos filhos para a igreja, porque você sabe que tem aquele ditado que casa dos pais, escola dos filhos, né? A gente não mandava nossos filhos para a igreja. Nós ia e levava nossos filhos para a igreja, né? É por isso que eles seguiram a caminhada assim, sem dar trabalho para nós, porque a gente não mandava os filhos para a igreja. Maria José e Vera Lúcia são filhas do casal. Elas já possuem suas respectivas famílias e falam sobre a contribuição de seus pais na formação cristã de cada uma. Eu digo assim, se eu sou a pessoa
que sou hoje, se tenho uma família organizada, foi culpa deles. E uma culpa gostosa, porque sou sortuda por ter uma família unida. Os meus filhos são também bem católicos, né, ativos na igreja, e tudo isso eu devo a eles dois. Foi o jeito que eles nos apresentaram Deus, de uma forma bem tranquila. Nunca disseram que Deus iria nos castigar ou nos punir por alguma coisa, mas nos apresentaram um Deus que acolhe, que nos ensina, que nos orienta, e isso ficou plantado dentro de nós como um Deus muito bom e sempre nos fez querer conhecer cada vez mais a bondade de Deus, e assim a gente foi se introduzindo nas atividades de pastorais, porque a gente sabia que sempre tinha um Deus generoso que estaria ali nos acompanhando, nos orientando. Seu Pedro sempre trabalhou com a construção civil. Ele é mestre de obras e, quando chegou em Teresina, ele foi responsável de auxiliar na construção de algumas igrejas no seu bairro. Entre elas, a sua atual paróquia, o Santuário São Francisco de Assis. É uma lembrança muito fina que eu tenho de ter colaborado os primeiros inícios na São Francisco, que tinha o cruzeiro e lá nós assistíamos a missa, fazia leilão. Depois viemos para Santa Teresinha, também foi o início, nós iniciamos, né? E o projeto mais recente que seu Pedro ajudou a construir foi a comunidade Santa Teresa Verzeri, pela qual ele nutre um carinho especial. Eu me sinto feliz porque minha caminhada veio de muito longe, mas ainda não se acabou, ainda não terminou. E eu tenho a esperança que ainda vou concluir o que o projeto pediu para mim fazer aqui. E Dona Maria das Neves sempre incentivou o esposo nessas missões que ele desempenha. Eu me sinto bem e vejo nele, assim, que ele tem uma coragem imensa de fazer isso só, mas eu sei que é porque ele também tem uma fé, não sabe? Bem segura, e por isso que ele faz isso. E o casal, que essa semana completou os seus 50 anos de matrimônio, falam qual o segredo para um casamento duradouro e feliz. Primeiro, o respeito, né? Que aí traz a fidelidade, né? E depois isso aí é o amor dos filhos, a construção da família, né? Vem os filhos e a gente sabe que não é fácil, né? A vida a dois, ela tem os seus altos e baixos, mas a gente supera, né? Tanto um lado como o outro, e a gente vai seguindo em frente. Minha vida toda é pautada na palavra de Deus. Quem tem fé tem vida longa. E assim como hoje eu tenho 75 anos de idade e 50 anos de casado, eu acho que é pela fé. E é esse ponto que eu mais agradeço a Deus de ter chegado a essas duas datas muito importantes para mim. E vocês estão fazendo parte dessa comemoração do ano 9, do ano de 50 anos de casamento nosso. A minha família é minha base. É sempre bom lembrar que todo o conteúdo que é exibido aqui no programa Em Tuas Mãos, você também acompanha no nosso canal do YouTube, tem a chance de rever o material, mas também de compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. O link aparece logo abaixo no seu vídeo, é só então acessar o nosso canal do YouTube, se inscrever. Não esqueça de ativar o sininho que fica logo ao lado da tela, para que assim que nós publicarmos um vídeo, você possa ser notificado, tá bom? Nós vamos a um rápido intervalo, já já retornamos com mais Em Tuas Mãos. Em tuas mãos.
Tudo pode ser mudado pela força da oração é o tema do nosso quadro Bons Conselhos de hoje. E hoje nós recebemos Marcela Martins, ela que é missionária da comunidade Canção Nova, e nós vamos conversar sobre a importância da oração. Marcela, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada. A gente começa essa nossa conversa falando qual o significado de oração. Bom, quando nós falamos de oração, eu quero me prontificar a responder aquilo que é a oração cristã. Então, para a oração cristã, o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2564, vai dizer que a oração ela é uma relação de aliança entre o homem e Deus. Então, a oração é esse espaço de relacionamento onde o homem se encontra com Deus, onde o homem é revelado a ele mesmo através de Deus e onde também Deus se revela ao homem. E qual a importância da persistência na oração? Para nos ajudar a responder, lembrado que o próprio Jesus conta na parábola lá em Lucas 18, onde ele vai contar da viúva que insiste com o juiz, né? E que daí o próprio juiz diz ali naquela palavra, né? O próprio Cristo diz, se um juiz que não conhece a viúva e ele sabe dar coisas boas a ela, se um pai, até o pai da terra que conhece ali o filho, sabe dar coisas boas ao filho, quanto mais o próprio Deus não quer dar ao Filho o Espírito Santo. Então, persistir na oração é insistir nessa relação com Deus. Nenhuma oração fica sem resposta, né? Deus, ele sempre vai responder a nossa oração, mas nós precisamos perseverar, ter esse caminho de insistência, esse caminho que também depende do nosso crescimento na fé. Isso que vai nos ajudar a dar a Deus também a capacidade de entender aquilo que de fato eu quero. Porque o que de fato eu quero, o que de fato vale a pena para a minha vida, é aquilo que eu vou ter a coragem e a capacidade de insistir, né? Porque só quem ama muito, reza muito. Então, se eu amo muito, eu tenho essa coragem de insistir e acreditar que a minha oração ela não vai ficar sem resposta. E de que forma nós devemos fazer algum pedido a Deus através da oração? Bom, primeiro, a oração que mais agrada ao coração de Deus não é uma oração de palavras bonitas, mas é uma oração que comporta a verdade do meu coração, do seu coração. Então, essa é a oração que agrada a Deus. Então, esse é o primeiro passo para que, de fato, eu peça a Deus algo ou eu me coloque numa relação, porque a oração também não pode ser só esse pedir. É um momento onde eu vou me relacionar com Deus, mas é colocar aquilo que de fato está no meu coração. E aí a igreja nos ensina a rezar. A igreja nos ensina a rezar desde uma oração do terço, uma oração de louvor, agradecendo a Deus pela vida que eu tenho, pela minha família, pelas minhas dificuldades também, uma oração de súplica, uma oração de adoração. Então, o que não falta são meios para que eu possa entrar nessa oração e me relacionar com Deus. E quais as dicas que você dá para que as pessoas perseverem na oração, né? Possam insistir na oração? Na oração existe uma parte que é esforço, mas existe uma parte que é graça. Se eu for caminhar sozinho, se eu quiser caminhar sozinha na oração, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir, porque de fato a oração ela não é sentimento. E muitas vezes nós estamos ligando a oração aos nossos sentimentos e às nossas vontades. Então, se eu tenho vontade de rezar, eu rezo. Se eu sinto que Deus está agindo, aí eu quero rezar porque a oração me faz bem. Mas a oração ela não é algo baseado no sentimento ou na vontade, ela é uma necessidade do nosso coração. E por isso é sempre um caminho de subida. Né? Na palavra diz que quando Jesus vai orar, ele sobe o monte, para dizer que na oração existe sempre uma exigência de um esforço que é nosso. Mas o grande segredo de permanecer na oração é dizer a Deus aquilo que de fato é a necessidade. Senhor, eu não consigo sozinha, mas existe o Espírito que vem em auxílio à minha fraqueza e ora em mim quando eu não sei como rezar. Então é sempre clamar o Espírito. Né? Esforço é a primeira dica para permanecer. Rezar quando eu não quero, rezar quando eu não tenho vontade, porque eu trabalho com a minha razão e eu entendo que rezar é uma necessidade para que a minha vida se organize, para que eu caminhe em Deus, porque existe um Deus que está acima de mim, que é o meu Criador, mas além disso, contar com o Espírito Santo. Espírito Santo, não quero rezar, me ajuda a rezar agora. Espírito Santo, me ensina a caminhar em direção a Deus. Esse é o grande segredo da permanência.
Nós agradecemos a participação da missionária da comunidade Canção Nova aqui no nosso programa, Marcela Martins. Muito obrigada. Eu que agradeço e deixando para vocês esse recado, né? Nenhuma oração fica sem resposta. E na maioria das vezes, a primeira resposta à nossa oração é a transformação do nosso coração. Santa Mônica gastou 30 anos rezando para que, de fato, acontecesse a conversão na vida do seu filho, que depois se tornou santo, né? Santo Agostinho. Então, Deus ele pode demorar, mas ele responde à nossa oração. Olá, meu nome é Ulisses Garcia. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu me encontrava em um hospital, aderindo a um câncer que Deus permitiu eu ter, porque tudo nessa vida, nada acontece se não tiver permissão de Deus. E Deus permitiu que eu tivesse isso para eu enxergar a treva que eu estava vendo em minha vida, o que eu estava fazendo com minha juventude. E logo após aderir a esse problema de saúde, esse CA, eu comecei a recorrer a Deus pedindo em orações que pudesse me curar, que eu pudesse ter uma chance de ter uma família, de ver meus filhos crescer, de que minha mãe conhecesse os netos dela. E eu lembro que em casa eu rezava muito, orava muito, pedindo a Deus para que Ele não me deixasse partir tão novo. Tinha 20 anos no tempo, quando eu descobri esse problema de saúde. E logo após isso, por meio da oração, pedindo a Deus a misericórdia e o amor dele para comigo, para que me curasse, ele me concedeu essa graça de ser curado. Mas uma vez, quando eu rezava, eu falava para ele que se quando eu fosse curado, eu daria um testemunho na igreja, para testemunhar para as pessoas o que Deus tinha feito comigo. Logo, quando eu fiquei curado, não tive vergonha de dar esse testemunho na igreja e fui participar de um retiro de jovens, o EJC. E logo após de fazer esse retiro de jovens, eu tive a oportunidade de agradecer a Deus, mas também de ter uma experiência profunda com o amor de Deus. E logo após essa experiência profunda, eu não consegui mais deixar de seguir a Jesus, porque foi plantada uma semente de Deus em meu coração. E logo após isso, essa implantação dessa semente de Deus em meu coração, eu comecei a querer regar ela, participando mais da igreja, das missas dominicais, participando dos grupos de jovem. E logo assim, depois disso, eu fui me entregando cada vez mais, buscando uma vida de santidade, assim como Jesus mesmo nos pede a viver uma vida em santidade. E buscando a isso, eu comecei a deixar os pecados que eu vinha trazendo ao longo da minha vida e venho enxergando a grandiosidade da graça de Deus e do amor de Deus por mim a cada dia. E hoje bendigo a Deus por estar no caminho que Ele sonha para mim, tentando buscar cada vez mais estar próximo dEle em intimidade e obedecendo ao seu santo evangelho, sendo fiel aos seus mandamentos. Convido você a acompanhar também o nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Lá você também encontra notícias sobre a Igreja Particular de Teresina. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas eu te aguardo no próximo bloco com mais Em Tuas Mãos. Em tuas mãos. E no último domingo, a família franciscana que tem missão aqui em Teresina esteve reunida em um café ecológico. O objetivo era partilhar experiências e também refletir sobre aquilo que foi discutido no Sínodo da Amazônia. Uma manhã diferente para os membros da família franciscana de Teresina. Juntos ao ar livre, no Parque da Cidadania, o grupo se reuniu para compartilhar experiências e debater temas referentes ao meio ambiente, no primeiro café ecológico da família franciscana do Piauí. O evento foi realizado no último domingo, dia 10 de novembro, e teve como tema Ecologia Integral e o Sínodo para a Amazônia. O objetivo principal é despertar todo franciscano e toda franciscana, né, que deseja ser igreja e está em comunhão com o que o Papa Francisco nos convida. Na verdade, nos convoca, a palavra é de fato essa, né? Nós como cristãos e franciscanos especialmente, que abraça esse espírito de Francisco, que a gente não pode estar dormindo diante de tantas dores que a nossa mãe natureza está gritando. Então, o objetivo, de fato, é fazer primeiro a gente sair de casa para conversar sobre isso. Depois entender por que a gente tem que estar na ação, né, na base, na construção desse diálogo, mas também no enfrentamento, no combate àquilo que se é prejudicado, que se é erradicado, como os nossos rios e lagos e barragens,
fauna, flora, enfim, todo o meio ambiente. A irmã Ana Lúcia Corbani, que faz parte da congregação das Irmãs Catequistas Franciscana, destaca o papel do franciscano diante dessas causas ambientais. Para nós, franciscanos e franciscanas que carregamos o legado de Francisco de Assis, não é para nós glória, não é para nós vanglória, mas é compromisso, né? Porque bebemos da fonte originária do carisma franciscano. E Francisco de Assis é o homem ecológico por natureza. Ele, na sua experiência de Deus, ele conseguiu integrar tudo e todos, né, chamando tudo e todos de irmãos e irmãs. Essa visão integradora do humano nos provoca hoje, diante da destruição do planeta, dessa crise ambiental que estamos vivendo, dessa crise civilizatória. Francisco vem dizer para nós assim, nós somos irmãos, a casa é para todos, né? A paz é para todos, nós somos construtores da paz. E quem participou deste momento de confraternização e reflexão ressalta a importância de atentar para as causas referentes ao meio ambiente, principalmente por fazer parte da realidade dos carismas franciscanos. Uma das grandes orientações que o nosso Pai Francisco coloca é sempre estar cultivando essa fraternidade, esse espírito fraterno, e esse espírito fraterno com intensa e grande alegria. Então é importante que nós, que somos da família franciscana, dos vários segmentos, da primeira, da segunda e da terceira ordem e dos demais movimentos franciscanos, possam estar se reunindo tanto para a questão da capacitação, como também para um momento de confraternização. E nada mais interessante do que café ecológico, né? Francisco de Assis, assim, o patrono da ecologia, com certeza levanta essa bandeira, e nós franciscanos levantamos essa bandeira num momento tão angustiante em que falar sobre o meio ambiente se faz tão necessário. É preciso que a gente também volte a se olhar. Para o Frei Fabrício, nada melhor do que refletir sobre as causas da natureza, estando inserido nesse mesmo ambiente. A questão do nosso carisma estar em contato com a natureza, aí foi pensado, por que não um café ecológico, já que se trata de um tema que se trata da Amazônia, e por que não no Parque da Cidadania, né? A coordenadora da família franciscana no Piauí reforça ainda que, a partir das reflexões debatidas durante o café, será possível traçar planos de ações referentes a essas causas ambientais. A gente trabalha com pistas de ação, então a gente vai ter um momento de provocação, de diálogo, né, de partilha de bens, de dons, de oferta, e aí no fim a gente vai ter uma comunhão, né, a gente vai ter uma ação concreta, a gente vai ter pistas de objetivos, inclusive para o próximo ano. Não é uma coisa imediata, mas é de fato a médio prazo, e que a gente espera que seja provocado em outros núcleos, não só em Teresina, mas Piripiri, Floriano, Picos, Altos, todos os lugares em que tem representação franciscana. É essa a ideia, a gente primeiro se provocar aqui para a gente ir estendendo, na verdade, essa ideia, né? E no último domingo também aconteceu o encontro anual dos Amigos da Canção Nova. O tema em debate era a experiência da oração. O grupo de amigos da Canção Nova em Teresina realizou um encontro anual com o tema Kairos, tudo pode ser mudado pela força da oração. O evento reuniu simpatizantes com o carisma da comunidade Canção Nova e contou com a presença das missionárias Marcela Martins e Sônia Venâncio, que palestraram sobre a fé e a oração. Sônia fala sobre a importância da oração na vida do cristão. Tudo pode ser mudado pela oração, porque a oração ela vai transformando o externo, mas também ela transforma o nosso interior, a maneira de vermos as coisas. Nem sempre o externo vai mudar, mas mudando o meu interno, eu vou saber lidar com as situações, principalmente com aquelas que não mudam da noite por dia. Então a oração nos fortalece, transforma e de fato ela muda por dentro e por fora. Para a Joyce Machado, que faz parte da equipe de organização do evento, o momento é importante para os participantes e também para os servos. Quando rezamos e pensamos no Kairos, nós pensamos em atingir o máximo possível de pessoas
independente de serem jovens, casados, solteiros, mas pessoas que buscassem viver uma experiência pessoal com Cristo. O que é o Kairos, no sentido da palavra exatamente, né? Kairos significa tempo favorável da graça. Então, quando nós pensamos nesse tema, nós pensamos em quê? Em favorecer o encontro pessoal das pessoas que estão aqui com Jesus. Não só dos convidados, mas até mesmo dos servos que estão aqui. Esse é o segundo ano que Fernanda participa do evento anual. Ela fala sobre essa experiência. E esse tema de hoje, que coloca aqui, através da oração, tudo pode ser mudado. Comigo eu falo assim, basicamente, que mudou a minha vida. Orar, ser mais intensa com Deus, ter essa aproximação. E esse encontro está me complementando para que eu possa ter mais intimidade com o Senhor e futuramente ser aquela serva que vai adorá-lo, que vai até as casas evangelizar, trazer outras pessoas também para sentir esse amor que Cristo tem por nós. E para quem quiser conhecer mais sobre o grupo de amigos da Canção Nova, Joyce orienta. Os amigos da Canção Nova, né, que estão presentes em todo o Brasil e na América Latina, quem são? São pessoas que, movidos pelo carisma da Canção Nova, que fica em Cachoeira Paulista, se reúnem em grupo de oração. Então, nós temos algumas casas de missão, fora a casa de missão, em Cachoeira Paulista, em Brasília, Fortaleza, São Paulo. Porém, nas capitais como Teresina, que ainda não tem uma casa de missão, nós nos reunimos em formato de grupo de oração, certo? Aqui em Teresina, nós nos reunimos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Zona Leste. Toda segunda-feira, às 19 horas, o grupo é aberto. Você é convidado a estar conosco lá toda segunda-feira, às 19 horas, para louvar, bendizer, estudar a palavra. Inclusive, nós também temos formações que vêm exclusivas da Canção Nova para a gente. Josélia faz parte do grupo de amigos da Canção Nova da paróquia Santuário São Francisco de Assis. O grupo já existe há 10 anos e ela fala também sobre essa experiência. Esse encontro, ele é necessário. É um encontro, assim, uma oportunidade das pessoas ter esse momento com Deus, dessa partilha com o Espírito Santo. É muito importante, que penas que isso acontece assim uma vez por ano, né, por conta da distância. Eu gostaria de ver mais a casa mais cheia de pessoas, que as pessoas pudessem vivenciar esse momento ímpar da nossa vida. Francialza, que também faz parte da organização, faz uma avaliação do evento. E esse evento, a gente passa o ano sonhando com ele, orando, a gente se comunica com a Canção Nova, pede os missionários e nós vivemos exatamente o que a gente imaginou e um pouco mais. Foi extraordinário. Sônia Venâncio e Marcela Martins, elas trouxeram para nós um momento de espiritualidade que nos deixa cheios de fé, renovados na nossa fé, na nossa certeza de que vale a pena servir a Deus. Representantes do Banco Mundial se reuniram com membros da Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos para tratarem sobre assuntos referentes ao Parque Lagoas do Norte. A reunião foi realizada na residência episcopal e contou com a presença do coordenador arquidiocesano da Comissão de Direitos Humanos. Pois é, em agosto desse ano, nós enviamos um pedido de investigação ao Banco Mundial, juntamente com a parte da comunidade, né, que está sendo beneficiada, mas também atingida pelo projeto Lagoas do Norte. E eles mandaram uma comissão agora para analisar esse pedido de investigação, ou seja, para saber realmente se o projeto caminha de forma adequada e se os direitos daquelas pessoas estão sendo respeitados, né? Nós, da Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese, estamos preocupados principalmente com a questão do direito de moradia e os direitos culturais daquelas pessoas, porque parte delas não quer sair do local, então o Banco Mundial vem justamente verificar se o projeto, se a aplicação do projeto está sendo atendido nessa perspectiva. Durante a reunião, foram apresentadas as causas referentes à garantia ao direito de moradia e direitos culturais das pessoas que residem na região do Parque Lagoas do Norte.
Essas e outras informações você também acompanha no programa Em Tuas Mãos no Rádio, o programa que é transmitido pela Rádio Pioneira FM 88.7, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Nós vamos a um rápido intervalo, já estou de volta com o quadro Artista da Fé. Olá, amados e amadas de Deus. Aproxima-se o Natal do Senhor, festa do nascimento do Filho de Deus, nosso Salvador. Nós estamos aqui reunidos enquanto bispos do nosso regional Nordeste 4 do Piauí para apresentar a cartilha da novena de Natal de 2019. Junte-se à sua família, à sua comunidade e venha celebrar a novena de Natal, nos preparando assim para celebrar o Natal do Senhor. Esse ano, em comunhão com toda a Igreja do Brasil, com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja, nós apresentamos a Igreja como a casa que é sustentada sobre os 4 pilares: o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da missão. Venha celebrar conosco a novena de Natal. Não deixe de celebrar. Vamos assim nos preparar para vivenciar com fé esse grande momento da nossa igreja. Junte a sua família e celebre. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Nós vamos conhecer hoje no quadro Artista da Fé um pouco do dom concedido por Deus a Milena Lima. Ela que faz parte da paróquia São Paulo, mas também da comunidade católica Shalom. Milena tem 16 anos. De família católica, desde pequena foi incentivada pelos pais para usar os seus dons a serviço do Evangelho de Deus. Ela faz parte da paróquia São Paulo, na Forania Norte 2, e também da comunidade católica Shalom. Atualmente, Milena é acólita e contribui na liturgia cantando. Sim, eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. E agora a gente conversa com a nossa artista Milena Lima. Milena, como é que foi seu início na música? Bom, meus pais sempre foram da igreja. Meu pai inicialmente foi seminarista, conheceu minha mãe. E eu sempre tive um desejo muito grande de estar dentro da igreja e vivenciar o que é ser católico. E eu lembro que com 9 anos, depois da minha primeira Eucaristia, eu cheguei para o pai e falei assim: pai, o que é que eu faço? Qual é o meu local dentro da igreja? Meu lugar dentro da igreja? E ele falou: minha filha, você sabe cantar, e por que você não expressa tudo isso? E foi aí que eu entrei na liturgia Bom Jesus, que aqui da paróquia. Passei um ano e meio. Logo depois fui convidada para entrar no coral de jovens. E ali eu evolui bastante em várias questões, cresci bastante espiritualmente. E depois, quando eu tinha já 12 anos, eu entrei para a comunidade católica Shalom. E até hoje eu participo de grupo de oração, e também canto, né, no Ministério de Música. Como é que tem sido essa experiência para você, né, nesse período que você está na comunidade Shalom, mas também cantando nas missas e celebrações da sua paróquia? Está sendo realmente bem marcante o se doar a Deus com as melhores coisas, a minha melhor essência, entregar a Deus. O que eu sou de melhor é entregar a Deus. É muito lindo tudo isso. Qual a importância que tem de cantar na igreja, né? Uma coisa é você cantar outros estilos de música, tipos de música, mas a música católica, como é essa experiência para você? Nossa, é um prazer tão grande evangelizar com a música. A música em si, muitas pessoas acham que é só por cantar, é só por estar ali na frente ou algo assim, mas você tem que ser liturgia, você tem que evangelizar no seu cantar. E o cantar, o evangelizar, vai muito mais do que estar ali na frente cantando algo. Vai muito mais do que isso. É estar ali, é estar no seu jeito de ser. E eu acho tão lindo quando a gente está cantando ali assim,
a gente pode louvar a Deus de tantas formas, mas também a gente pode louvar a Deus com as nossas ações. E é tão maravilhoso, é tão grandioso tudo isso, e às vezes a gente não percebe. E para você, qual foi a experiência que mais lhe marcou cantando na igreja, cantando músicas católicas? Nossa, foi um retiro da Comunidade Católica Shalom. Foi ano passado, ano retrasado. Foi num retiro de carnaval, quando o Santíssimo entrava e a gente cantava uma música que ela era Santos, Santos, e todo mundo cantava junto e a gente, nossa, foi maravilhoso ver o Santíssimo entrando e todo mundo cantando junto, todo mundo ao mesmo tempo, foi algo assim inexplicável. Milene, quais são os seus planos para o futuro dentro da música, dentro da igreja? Eu quero continuar cantando dentro da igreja e como a cada dia a gente tem que evoluir cada vez mais, desejo fazer cursos para me profissionalizar mais nessa área e para realmente se doar mais a Deus, dar os melhores perfumes a Deus. Vem, Santo Espírito, inflama os corações. Acende em nós a chama do amor. Pelo teu sopro tudo é recriado. Com teu poder, renova-nos, Senhor. Quando será o fim do mundo? Uma pergunta recorrente. De vez em quando aparece alguém anunciando que será no ano tal ou tal, precedido de escuridão. Me lembro que perto do ano 2000 se falou muito sobre isso, a passagem do milênio. Nós já estamos em 2019 e o mundo continua. Quer dizer, na verdade, é melhor dar crédito à palavra de Jesus. Quanto ao dia e à hora em que esta realidade terrena vai passar, somente Deus sabe, nem os anjos de Deus têm conhecimento. Então, para nós, basta aquilo que nós vamos agora ouvir de Jesus. Estes últimos domingos, os evangelhos insistem, as leituras bíblicas das celebrações, insistem sobre um tema muito recorrente na espiritualidade cristã, a vigilância. Vigilância. Vigiai e orai. Estejam atentos, como guarda noturno que fica atento ao menor sinal, porque pode ser indício de algo perigoso. Então, Jesus não quer tanto dizer, olha, vai ser tal dia, poderia criar um pânico até, mas ele fala em sinais. Por isso, a Bíblia fala de vez em quando em sinais dos tempos. Por exemplo, quando vem a pergunta, olhando o templo e as pessoas que estavam ali, contemplando as belas pedras e as ofertas votivas que o povo colocava no templo, Jesus simplesmente diz, vós admirais essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E eles perguntaram
Quando vai acontecer isso? A mesma pergunta. Quando será o fim do mundo? Porque destruir o templo era mesmo que dizer que era o fim do mundo. E qual vai ser o sinal para estas coisas acontecerem? Então Jesus usa uma linguagem que nós chamamos a linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica significa um gênero literário que fala de coisas ocultas e que são reveladas. Então ele vai dizer que antes que estas coisas aconteçam, vocês serão presos, perseguidos, entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que ninguém será capaz de resistir. Então aí está. Jesus anuncia perseguições aos seus, anuncia prisões, anuncia maltratos, porque é sempre a luz e as trevas em conflito. E quanto ao templo, Jesus já anuncia que no ano 70, ele não diz o ano, mas diz que o templo será destruído. E realmente, Jesus deve ter morrido mais ou menos pelo ano 33 a 37, no máximo. Então, 23 anos depois, o templo foi destruído. Pouco tempo depois da ressurreição de Jesus. Lembram quando ele disse: destruirei este templo e em 3 dias o reerguerei, falando do seu corpo? Quando ele fala do templo de pedra de Jerusalém, ele diz: não ficará pedra sobre pedra. E de fato, isso é histórico, não só bíblico, mas histórico. Quando os romanos vieram com o Tito à frente, estavam com tanta raiva dos judeus que resistiram muito ao exército romano, que eles foram ao que eles mais queriam bem, o templo, que era o orgulho da nação, e destruíram tudo, e até os alicerces eles tiraram. Não deixaram realmente pedra sobre pedra. E ainda proibiram os judeus de se aproximar de lá. Ninguém podia se aproximar, nem mesmo depois de destruído. Quer dizer, isso prova que, de fato, o templo de pedras cumpriu a sua missão. Agora, Jesus, o templo vivo, o novo templo de Deus, é que é o lugar de encontro entre a humanidade e o Senhor. Acorramos a este templo, aproximemo-nos de Jesus e então teremos a intimidade no templo do Senhor. E por hoje é só. Encerramos o programa deste domingo. No próximo domingo já estamos celebrando, juntamente com toda a igreja, Cristo Rei do Universo. Finalzinho do ano litúrgico, já inicia um novo ano e o programa Em Tuas Mãos também já está preparando um conteúdo todo especial para o período do Advento. A você, eu desejo uma semana repleta da alegria de Deus e que Nossa Senhora possa sempre passar à frente dos seus sonhos, dos seus desafios, de toda a sua vida. A você um abençoado dia e até o próximo domingo com mais Em Tuas Mãos. Vivemos contigo.